Nestas lições de aperfeiçoamento sobre honra e autoridade, estaremos estudando os princípios bíblicos que norteiam não só os relacionamentos interpessoais entre pessoas, mas também os coletivos, né? Dentro da sociedade. Principalmente fundamentaremos a necessidade de haver autoridade e submissão no mundo dos homens. Regras básicas de comportamento e ética cristã serão abordadas para conduzir-nos à perfeição como indivíduos e na coletividade da igreja. Então, esse estudo nos ajusta em relação a princípios. Que princípios devem nortear nossas ações, comportamento, interação com o próximo, interação na sociedade perdida, nós sendo cristãos, né? Então, tudo isso vai ser abordado em várias lições. Cada lição, um aspecto de honra e autoridade. Avança para mim. Vamos lá, conceitos básicos. O princípio de tudo é o próprio Deus e o seu reino no céu. Ao criar seres angelicais dotados de inteligência e discernimento para se relacionar com ele mesmo, Deus estabeleceu a noção de escolha, livre-arbítrio. Exaltado como o Criador Supremo, fez com que esses seres o reverenciassem, estabelecendo a noção de autoridade, submissão. Sendo Deus o Rei, todos devem devotar-lhe honra e louvor. Então, quem criou o princípio de honra e autoridade? Deus. O próprio Deus se coloca como a autoridade suprema sobre todos os seres criados. A palavra define que Deus é rei. Sendo ele rei e o criador de tudo, é o cabeça de tudo, do universo, tudo que está abaixo de Deus lhe deve honra. Tudo que está abaixo de Deus lhe deve obediência. Amém? Então, esse é o princípio de honra, esse é o princípio de autoridade que começa em Deus, o próprio Deus. Ele é exaltado diante de tudo e diante de todos. Claro, o livro de Apocalipse diz que pela vontade dele tudo veio a existir. Se Deus não quisesse, nada seria. Ninguém existiria, nem anjos, nem nós os homens. Simplesmente ele ficaria sozinho na boa, ele e o Logos lá na eternidade, e passaria a eternidade com seu filho Logos para sempre, sem precisar de mais ninguém. Mas Deus é interessante, é um Deus de relacionamento. Deus gosta de criaturas. Deus ama as suas criaturas. Deus quer interação com as suas criaturas. Então vamos começar no céu. Tem até uma ilustraçãozinha aqui meio fraquinha. Vários anjos com as mãos erguidas lá no céu adorando a Deus. Os anjos também adoram a Deus? Sim. Os anjos reverenciam o seu Criador? Sim. Então temos aí já uma pista do que é honra. Honra, na verdade, é respeito. Respeito para aquele que lhe deu a vida. Nós vamos tanger isso também quando falarmos de honra na família. Por que os filhos devem obediência aos pais? Agora é uma pergunta, irmãos. Por que os filhos devem obediência aos pais? Porque veio ao mundo por causa de quem? Eu sei, a autoridade é inerente. Mas por que o filho deve devotar a honra aos pais? Porque só existem porque os pais o geraram. A primeira noção que o filho gerado deve ter, que foi gerado por pai e mãe. É a célula máter da sociedade, a família. A criança se sente grata pelo que recebeu, vida. Aquele cuidado inicial na infância, mais terra, quando o bebê é alimentado, foi sustentado, foi protegido, recebeu investimento emocional, um ambiente, normalmente, um ambiente amoroso, acolhedor. Tudo isso deve gerar na cabeça do filho uma gratidão a quem lhe deu tudo isso.
Da mesma forma, os anjos. Os anjos existem porque Deus quis que existissem. Vamos imaginar um cenário que não é real. Deus poderia ter criado só os homens na terra, sem os anjos, por exemplo. Se Deus não quisesse criar anjo nenhum no céu, não poderia ter feito assim? Podia. Eu não estou afim de criar seres angelicais aqui no céu, não. Vou criar só na terra. Na terra eu vou criar os seres humanos que eu quero criar eles. Mas eu estou satisfeito, eu e o Logos aqui no trono, sem ninguém. Entenderam? Ao criar os anjos, ao dar a eles forma, ao dar a eles vida, existência, automaticamente suas criaturas angelicais olharam para seu Criador e disseram: tu me deste a vida, eu lhe sou grato por isso. Então, o princípio de honra tem a ver com gratidão, com reconhecimento. Amém? Não é só temor, é reconhecimento. Já começamos a introduzir o conceito básico de honra. Vamos ler textos, porque os anjos reverenciam Deus. Vamos ler? Sim, a dependência. Então, ser criado reconhece que tudo veio de quem lhe deu a vida. Ele sabe que foi gerado. Ele não tem autonomia, né, por si só. Recebeu autonomia moral, de existência e tudo mais. Mas sabe que não poderia ter vindo a existir sozinho. Alguém lhe deu vida. E esse alguém é Deus. Por isso os anjos de Deus adoram, reverenciam o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Estão debaixo dessa maldição. Eles têm essa consciência de Deus? Animal não é igual ao ser humano nem anjo. Animal é uma outra categoria de criatura. São chamados de quê? Irracionais. O que os animais têm? Instinto. Mas a palavra reverencia também esse tratamento de Deus com os animais. Ele cuida até dos partos. Se você quer saber. Tem um salmo que diz que Deus cuida dos partos dos animais. Parto. Nascimento. Partos. Se Deus cuida da alimentação deles, Deus cuida da gestação deles, Deus tem um olhar sobre toda a criatura. Mas a criatura não tem a consciência racional que nós temos e os anjos têm. Mas, de alguma forma, eles louvam a Deus. Eles agradecem da maneira deles lá que Deus lhe deu na sua limitação. Em algum nível, eles são gratos ao Criador, eles clamam ao Criador. A palavra chega a dizer isso, né? Que os animais clamam ao Criador. Mas não é um clamor racional igual ao nosso. Tem que separar a criatura animal da criatura humana. Apesar de você classificar todo mundo como animal, né? Deus dá a função a todos. Tudo funciona. O mundo de insetos, o mundo dos micróbios, todo ser vivente está vivo porque Deus quis. E Deus deu a eles existência. Não é? Eu estava pensando, mas depois do milênio, em que os animais continuarão existindo, no milênio, na Terra, há um novo céu e uma nova terra. Depois não se menciona mais os animais. Não menciona, não quer dizer que vai extingui-los. Simplesmente a palavra não fala mais nada. Mas no período milenar, Deus trata os animais com amor também. Dá a eles alimento novo. Por isso o leão volta a comer palha. Deus transforma a fisiologia dos animais para que eles possam existir no reino milenar. É provável que com a alimentação diferenciada do milênio, sem agrotóxico, sem química, sem maldição, os animais durem até mais tempo do que hoje, por exemplo. É provável. O homem vai se alimentar, o homem natural vai se alimentar e viver centenas de anos, vai ter longevidade. Por que não pensar que os animais que hoje vivem uma década, 2 décadas no máximo, num mundo perfeito, com alimentação perfeita, sem maldição, eles também existam mais tempo, já que estarão harmônicos e dóceis na comunhão com os homens. Então é possível. Amém? Mas o que é possível não é provável. O que eu posso provar biblicamente? Pouca coisa. Certo?
Uma coisa é a gente começar a viajar. O que pode acontecer? Outra coisa é você ter um versículo claro, dizendo, isso vai acontecer. Então eu sempre me limito a não ir além do que o versículo me permite. Foi só uma inferência na minha mente. Se eles vão continuar existindo no milênio e vão se alimentar de um alimento extraordinário, por que não viver melhor também os animais? Então na Bíblia há sim uma não diria doutrina, mas muitos princípios de que Deus cuida dos animaizinhos também. Certo? Só que eles são irracionais. O nível de interação de Deus com esses animais é em outro nível. E o dos animais para com Deus. As criaturas que Deus deu inteligência, raciocínio, o princípio de honra de toda criatura para com seu Criador, tem essas atribuições. Homenagear, exaltar, dar mérito devido. Por que toda criatura tem que dar mérito a Deus? Deus que lhe deu a vida. Respeitar, obedecer, se submeter a quem lhe deu tudo. Palavra reverenciar, prestar-lhe culto, adorar, temer, venerar, enobrecer, prezar. Agora a palavra louvar. Louvar é a atitude de... Qual é a palavra que eu estou procurando aqui? Elogiar. Louvar, vamos lá? Exaltar, enaltecer, elogiar, aplaudir, dar glórias, bendizer, engrandecer. É muito interessante, como a gente pega nos detalhes da palavra, a expressão, dai glória a Deus. Deus é carente de alguma glória, irmãos? Deus é todo pleno em si mesmo. Não podemos lhe acrescentar glória. Nesse sentido, não. O problema está na palavrinha glória em português, certo? Glória ali, tanto no hebraico como no grego, tem algumas peculiaridades. No grego é a palavra doxa. E a glória, ela é inerente a alguém. Por exemplo, um rei tem a sua glória. É inerente à sua própria pessoa. Por isso, glória não é um atributo só de cantar aquela pessoa, de falar bem daquela pessoa. Glória é um atributo individual, está nele, está contido nele. O Pai tem sua glória, Jesus tem sua glória. Alguns anjos se manifestam com glória, irmãos. Cada um tem sua glória. O seu atributo pessoal. Amém? Estão entendendo o que o pastor está falando? Por isso Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não têm peso de comparação, não se podem comparar com a glória que há de ser o quê? Revelada ou manifesta em nós. A glória não é algo para a gente ver. A glória não é algo para a gente reverenciar. A glória é inerente a alguém. Assim como o Pai tem a sua glória, o Filho tem a sua glória, nós teremos glória em nós. Compreenderam o que o pastor está falando? Glória, no aspecto mais bíblico, também diz respeito a esta qualidade. Porque que Deus é divino, Deus é Deus, Ele é divino, Ele é cheio de poder. Jesus é divino, Ele é cheio de poder. E nós, quando formos glorificados, também teremos em nós poder. Amém? Entenderam? Então teremos glória em nós. E essa glória também diz respeito à dignidade real que cada um de nós vai receber. Aí seremos glorificados. Amém? Todo mundo entendeu? Então ninguém pode acrescentar glória a Deus. Glória no sentido de dar glória a Deus, dar glória a Deus, é dar-lhe louvor, é exaltar os seus atributos. É o que fazemos nos cultos, por exemplo. O que fazemos nos cultos? Nos reunimos para a glória de Deus, para que Ele seja exaltado, para que dos nossos lábios saiam palavras de elogio, não só de súplica. Não é? A nossa grande luta é que nós somos tão carentes, tão fracos, que abrimos a boca imediatamente das nossas orações e às vezes nos nossos louvores para pedir.
não é? Rapidamente pedimos, porque somos carentes. Mas deveríamos, antes de pedir, elogiar. Não é isso? Quando você era pequeno lá e você queria tirar um dinheiro do seu pai, da sua mãe, você já pediu o dinheiro logo de cara ou dava fazer um carinho primeiro? Fazer uma bajulaçãozinha primeiro? Né? Me dá R$1. A criança chega assim na careta e pede me dar R$1? Não diz assim, papaizinho, mamãezinha, dá uma floreada, né? Dá uma enfeitada no pavão, dá uma bajulada, dá um carinhozinho assim, muito sem vergonha. Não é assim? Primeiro o elogio, depois a facada. Deveria ser assim, mas normalmente nós entramos logo na facada, esquecemos de elogiar. Nós já chegamos pedindo, Deus, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro, me dá isso, me dá aquilo outro. Não faz nem um carinho primeiro em Deus. Por que não chega diante de Deus e fala assim, tu és tremendo, tu és magnífico, tu és lindo, poderoso. Dá uma exaltada primeiro, né? Depois você pede. Faz igual criança pequena, não. É a cultura de mal educados, né? Já chegam na frente de Deus pedindo. Deveriam primeiro adorar, elogiar, enaltecer. Isso seria o ideal, seria o correto. Amém, queridos? Vamos lá. Em hebraico, shaksha. 170 vezes. Inclinar-se, prostrar-se, servir com temor. O Novo Testamento, proskineo. Até beijar a mão, fazendo uma inclinação respeitosa. 60 vezes. Tanto usado para o Pai como para Jesus. Então, dentre os protocolos da honra, vai passar também pela questão cultural. A irmã falou, não é da nossa cultura. Quantos aqui foram criados, né? Nós somos um pouquinho mais antigos, pedindo benção à mãe, benção ao pai. Quantos aqui foram criados assim? Só a mãe, no seu caso, porque o pai é ausente. Mas é uma anomalia. O certo seria ter pai e mãe dentro de casa. Mas não aprenderam a pedir benção à mãe, benção ao pai. Até hoje. Pelo menos de manhã dá bom dia. Olha como é que nós vamos abolindo os tratamentos, né? Você dá bom dia para quem está na sua casa, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Dá bom dia, já sai falando tudo que tem que falar logo. A gente abre mão de certos honrarias, não é? certos pronomes de tratamento, certas reverências. Seria muito bom se tivesse. Diga, Dorinha. Até a gente na idade que nós tínhamos que nosso pai era vivo. Isso quer dizer, é uma questão de como você foi criado, de educação. Tem a ver com a educação. Então, apenas para beijar nosso pai, a nossa mãe. E não beijava a mão. Isso é uma educação mais antiga, né? Mais conservadora. Ótima referência. Ainda beijava a mão. Não só falava, como reverenciava, honrando com esse gesto. Eu acho interessante que de vez em quando vem aí uns dorama, quando eu estou distraído vendo televisão. Dorama são aqueles novelinhas coreanas, né? Tem menos palavrão. E aí eu fico observando a cultura. Quando os orientais se veem, imediatamente se curvam. Quando querem pedir perdão a alguém, eles se ajoelham. Vai um brasileiro fazer isso aqui, é muito difícil. Você pede perdão a alguém de ajoelho, é muito humilhante, né? Mas o oriental, ele se ajoelha. É da cultura. O oriental, quando vê alguém, ele não só cumprimenta. E aí, qual é? Não é? Qual é? O oriental, quando ele chega diante de alguém, ele faz isso, ele inclina a sua cabeça. Isso é um gesto de honra. É um cumprimento honroso. Inclinar a cabeça é muito difícil. Aqui no Brasil ninguém inclina a cabeça para nada. Quem é que vai baixar a cabeça assim? Mas eu fico observando esses comportamentos das outras culturas, né? Na Bíblia havia uma certos protocolos, não é? Que nós deveríamos observar. Avança aí para mim.
Diferença entre louvar e adorar. Vamos dar uma olhada agora nos textos. Adorar tem a ver com prostração, tem a ver com reverência, tem a ver com postura e entrega. Louvar é um elogio, né? Nós podemos fazer de várias maneiras também. Salmo 33, verso 1, igreja, vamos ler? Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, elogiar a Deus. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tem a ver com cantar, né? Se expressar musicalmente. Salmo 66, 1, vamos lá? Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os seus inimigos. Olha só, é uma frase que foi sugerida pelo autor do Salmo. Que tremendos são. Dizei a Deus, 2 pontos. O que você vai dizer a Deus? Tu és tremendo nos seus feitos. Está exaltando os atributos de Deus. Amém? Salmo 664, vamos lá? Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Pode-se cantar sem se prostrar. E pode se prostrar sem cantar. As duas coisas são reais. Você pode chegar diante de Deus quebrantado e se colocar de joelhos, só, sem cântico. E você pode adorar a Deus ainda de pé, erguendo as suas mãos e adorando. As duas coisas são pertinentes. Uma é o elogio verbal, né? Você está cantando louvores. Outra é a postura de reverência, de inclinação, de prostração. Eu costumo dizer aqui que nós erguemos as mãos, né? A palavra de Deus diz assim, Paulo fala, quero que todos os homens ergam mãos santas. Amém? Erguer mãos santas é um gesto. Aqui nessa casa nós erguemos, toda hora fala assim, ergue a tua destra, para erguer mãos santas. Esse ato de erguer as mãos para o céu, ele tem duplo aspecto. Pode ser súplica, você está pedindo que Deus incline os seus ouvidos, sua atenção para você, e pode ser erguer mãos santas para repreender, por exemplo, os demônios. Já que os principais e potestades estão aqui nas regiões celestes, sobre as nossas cabeças. Erguer mãos é como se você estivesse pedindo a Deus, conecta comigo, meu Deus. Endossa o que eu vou fazer agora. Amém? É dependência, é reverência, e ao mesmo tempo também você ergue as mãos santas para usar o poder de Deus, ou melhor, que Deus use você como vaso para a glória dele. É importante o gestual. Pastor, mas se eu não erguer a mão, o demônio sai do mesmo jeito? Sai, dependendo da tua autoridade. Como é que está a tua fé e a tua... Tem esse aí para repreender. Entenda. Você está repreendendo a entidade no nome de Deus, no nome de Jesus. Então você está usando de autoridade. Certo? Você está repreendendo a enfermidade, não a pessoa. Quando Jesus foi convidado aí na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. E a palavra de Deus diz assim, Jesus repreendeu a febre. Perceba, não é repreendeu a pessoa que está com a febre. A ordem é para a febre sair. Você está impondo autoridade sobre alguma coisa e não sobre alguém. Agora, quando você vai impor as mãos para a consagração, vai levantar um obreiro, né? No caso, alguém que tem autoridade, um pastor, vai levantar o obreiro, ele pode botar as mãos sobre a cabeça desse obreiro e ali fazer o gestual de imposição de mãos. Está confirmando aquele obreiro, está confirmando aquele chamamento. Aí é diferente.
está exercendo também função de autoridade. Mas não é para repreender, é para consagrar, para abençoar. Então o gestor de mão faz diferença. Na antiguidade, os escravos ficavam prestando atenção nas mãos do seu dono. Estamos falando de uma época que tinha escravidão de homens. Então, a palavra de Deus chega a dizer isso. O escravo presta atenção na mão do seu dono. Porque às vezes o dono do escravo não queria nem falar. Só queria que ele obedecesse. Então, ó, vem cá. Fazia assim com a mãozinha assim, ó. Ai do escravo se ele não visse esse gesto e demorasse a vir. Às vezes o dono não está nem afim de falar. Só fez assim, ó. Apontar, vá lá. Então o escravo olha para a mão do seu dono para ver qual é o comando que vai dar. Então o gestor de mão faz muita diferença. Amém? Hoje em dia é uma bagunça. Não é aqui no Ocidente, no Brasil, nada disso faz sentido. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É muito interessante essa alcunha de Deus de Criador. Se todos nós lembrássemos, até ir na rua de joelho, andar para tudo quanto é lugar de joelho, de tanta reverência e gratidão. Avança aí para mim. O sentimento de amor e reverência devido a Deus como Criador de todos os seres angelicais e humanos é um instinto natural básico, como os filhos amam seus progenitores, seus pais. Foi aquilo que já argumentei, agora vamos fundamentar biblicamente. Quando uma criança nasce num lar onde ele recebeu todo o investimento, amor, proteção, comida para sua subsistência, o natural é que esta criança olhe seus pais como seus heróis, não é? Como seus grandes, vou botar entre aspas, ídolo. Alguém que ele admira, que tem aquela devoção, aquele amor, aquela compreensão, mesmo inata ali, né, da criança, de que tudo vem dele, vem da mão dele. A comida que me vai encher o bucho vem da mão do meu pai, da minha mãe. Há um senso de gratidão, há um senso de honra. Até porque pais corretos vão também ensinar a criança respeito. Vão também ensinar a criança autoridade. Não mexe aqui, não mexe ali. Não é? Come isso aí rápido. Começam as ordens. Não é? Para poder a criança entender que tudo tem ordem. Que deve também obediência. Amém? Mas normalmente o filho começa a desenvolver na sua mente respeito, admiração, amor pelos seus progenitores. É o mesmo sentido com Deus. Por isso, irmãos, agora vamos entrar no aspecto prático. Por que o filho que não honra pai e mãe merece a morte? Na antiga aliança, desonra de filho para pai e mãe era passível de morte. Por que merece a morte? Vamos aprender. Êxodo 20, 12. Está aqui, ó. Vamos ler? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Está escrito. Na lei, a pena capital era para quem amaldiçoasse seu pai e sua mãe. Há um princípio aí de ingratidão. Partindo daquele pressuposto que foi abençoado, foi fortalecido, foi nutrido, e agora dá retorno com desonra, odiando seus pais, odiando sua mãe, maltratando. Deus leva muito a sério
princípios de honra. Quantos entenderam? Deus leva a sério. Os homens não levam mais a sério. Mas Deus leva a sério. Deus não muda. Então, quem é ingrato para com seu pai e com a sua mãe, merece pena capital. Na lei. Esse mesmo princípio vai ser observado no Novo Testamento. Percebam que isso não é só um artigo de lei, é um princípio. Nós não seguimos no Novo Testamento a lei mosaica, mas o princípio da lei permanece. Princípio. Vamos ler aqui Efésios 6:1. Vamos lá, igreja? Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Alguém acrescentou que é o primeiro mandamento com promessa. Promessa de vida, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, honrar pai e mãe é grato diante de Deus. É como se Deus monitora do céu todos os seres humanos. É como não? Deus monitora. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Não há uma família que esteja longe do olhar de Deus. Lá na China, num lugar isolado, lá nas montanhas, onde tiveram uma família ali de chineses, lá no alto do morro, de uma montanha muito, muito isolada. Mas ali tem uma família, o olhar de Deus está sobre aquela família. De sorte que se o pai for um tirano com a esposa, com os filhos, Deus está vendo. Se os filhos se tornarem malignos contra seus pais, Deus está vendo. Tudo Deus está vendo. Todas as interações, todas as anomalias do relacionamento, Deus está vendo tudo. Em todos os lugares, em toda a face da terra, em todos os povos. Compreendeu? Porque o princípio de bênção e o princípio de maldição vem de Deus. Quando alguém quebra um princípio na terra, a bênção e a maldição vão ser ativadas. Então, se um filho desonra seus pais, mesmo não conhecendo a Deus, por gratidão de nascimento, ele deveria agradecer os pais, honrar os pais. O princípio vai se cumprir, irmãos. E a maldição vai alcançar aquele que está infringindo o conceito de Deus. Não tem uma regra específica, porque diz assim, tem que amar o pai. Tem que honrar. Mesmo que não tenha um pai presente. Aí é uma anomalia, né? Eu não digo, mas ele depois que a gente tem o conhecimento, é importante saber, mesmo o pai sendo ausente, nós temos que respeitar e honrar, para que isso aconteça. É um preceito de autopreservação. Eu honro porque eu quero estar debaixo da bênção de Deus. Não é necessariamente porque o outro é muito bom. Na próxima lição, que vai ser muito interessante depois do carnaval, é uma lição específica por que nós devemos honrar os maus. Vai ter uma lição só sobre isso. Honrar o mal. Porque no nosso coração, o mal não merece honra. Quem é mau não merece honra. Mas o princípio de honra e autoridade, vocês vão ver na próxima aula, às vezes independe do comportamento do indivíduo. Não der maldição a ninguém. Mas em outros textos vai dizer, para não amaldiçoar ninguém. Não é? Então, olha só, queridos, estão compreendendo? A questão aqui é a seguinte. No núcleo de convívio humano, que é a família, as bênçãos e as maldições de Deus vão alcançar. Certo? Existem problemas. Todos somos pecadores. Famílias têm problemas. Casais se divorciam, se separam. Filhos, às vezes, se insurgem contra os pais, contra suas mães. Então, vai acontecer um monte de coisa. Mas o princípio de Deus permanece. Filhos devem honrar aos seus pais. Devem. É um princípio. Então, devo avaliar. Aconteceu no Novo Testamento
A palavra honra, ela tem alguma profundidade. Não é só reverência, não é só obediência. A palavra honra também vai originar no nosso português, o mesmo radical, honorário. Honorário é dinheiro, não é pagamento. Honra e honorário são parentes próximos. Por isso, no Novo Testamento acontece uma apostasia dos judeus, que eles criaram um artifício para não honrar pai e mãe financeiramente. É o tal do Corban. Então criaram o Corban, esse termo lá em hebraico, né? Hebraico ou aramaico, não sei. Que eles não precisariam ajudar os pais na pobreza, quando os pais fossem pobres, porque eles pegaram todo o dinheiro e devotaram a Deus. Jesus falou, vocês estão invalidando o conceito de Deus de honra e inventando seu próprio conceito. Isso está errado. Honrar pai e mãe também é honrar financeiramente, cuidar deles. Na verdade, os pais entesouram para os filhos, está escrito. Os pais devem auxiliar os filhos, certo? Quando estão se desenvolvendo, quando ainda não têm emprego, continuam sustentando os filhos. Mas na contrapartida, quando os pais chegarem numa idade em que também dependerão de cuidados, aí seria o caso dos filhos honrarem os seus pais na velhice. Os pais precisam de ajuda, precisam de acolhimento, precisam de acompanhamento médico. É a hora do filho ser grato e retribuir. O que acontece muitas vezes, vocês veem pelos números de asilos que tem aqui no Brasil, é que os filhos que receberam todo o apoio, no final da vida abandonam seus pais dentro de uma instituição e não vão nem para vê-los, nem para fazer uma visita, simplesmente abandonam para lá. Isso é uma desonra. Isso é a quebra do princípio de Deus de honrar pai e mãe. Até com seus bens, até com seu investimento emocional, tem que haver honra. Honra, na verdade, é uma retribuição. Amém? Todo mundo entendeu? Então, quando se quebra o princípio de honra com pai e mãe, Deus vê isso como ingratidão. Honrar pai e mãe é um mandamento da lei mosaica, mas é um princípio perene na nova aliança também. Amém? Todo mundo entendeu? Não anula-se esse princípio porque era lei. Ah, é lei, eu não preciso cumprir a lei. Não é isso. O princípio da lei é perene. É uma questão de honrar para que Deus observe seu comportamento na terra. Se há desonra de filho para com mãe e pai, Deus vai agir. Se não agir em vida, depois que a pessoa morre, ela comparece. Vai comparecer no tribunal e vai ter julgamento. A questão dos filhos honrarem os pais depende da posição como os pais se apresentam para com eles. Por exemplo, se o pai for bêbado, chega bêbado de casa, não é certo que esse filho continue honrando o pai do mesmo? Sim. Se o pai está... A bebedice é uma doença, né? Não, perguntando, pastor, que depende, se o pai não é uma pessoa correta. Ou a mãe. A gente pode falar os erros, mas mesmo assim os filhos têm que os filhos devem honrar os pais e mães. Sempre. Esse é o princípio. Ah, mas tem pai e mãe que bate. Tem pai e mãe que espanca. Que faz violência. Aí é uma anomalia, né? Não é a coisa certa. Mesmo assim, é difícil, irmãos. Tem pessoas que têm traumas com pai e mãe. Abuso sexual, meu Deus. Um pai pode molestar sua própria filha. É terrível, é uma coisa assim abominável. Mas acontece. Não é? E por aí vai. Então o que acontece? Quando há uma quebra muito violenta do relacionamento, por causa dessas anomalias, tem que se instruir a pessoa que é cristã, e mesmo não crente, né? A tentar perdoar. É difícil. Muito difícil.
É possível, só é difícil. Amém? Traumas muito fortes, como violência, como estupro e outras coisas mais, é difícil. Mas agora, no caso que ele falou aqui do pai bêbado. O pai é bêbado, é uma pessoa doente, é uma doença. Alcoolismo é uma doença. Então o filho não vai respeitar o pai porque ele é bêbado? Deveria continuar respeitando, mesmo ele sendo bêbado. Olhar com condescendência, né? Na hora que você me colocou essa ilustração, essa possibilidade, esse exemplo, eu me lembrei de Noé que se embebedou dentro da tenda. E aí, um filho desonrou. 2 filhos honraram o pai bêbado e nu. O pai estava entregue ali ao álcool. Estava desonrado. Não é? Se desonrando. Mas 2 filhos, reverentemente, pegaram a capa, sem olhar para a nudez do pai, e cobriram o pai. Isso é honra. Independente do estado do pai, o pai ainda é o pai. Ele não deixou de ser o pai por causa disso. Então, Jafé e... Jesus. Sem Jafé, cobriram seu pai, que estava ali num momento de exposição desonrosa. Isso é princípio de honra. O que eles receberam em troca? Bênção, que reverbera até hoje nas gerações. Sempre é importante honrar, irmãos. Se vocês permitirem, nós vamos ter 13 lições para aprender sobre honra. Bastante. Rubem, ele teve caso com a menina de Jacó e perdeu a progenitura. Ele deu a José. Porque desonrou o pai. Houve desonra aí, né? Toda vez que quebrarmos princípios, teremos prejuízo. Toda vez que preservarmos princípios, teremos bênção. É simples assim. Isso é uma questão muito prática, né? Do dia a dia até, do convívio. Deus estabeleceu tudo isso para que os homens pudessem interagir uns com os outros. A família pudesse interagir. Amém? Avança aí para mim. Mais um. Aí. Honrar é reconhecer e ter gratidão. O sentimento de admiração e terno amor que os filhos devotam aos pais, deve ser o fato do reconhecimento do amor investido pelos pais, proteção, cuidados, sustento e formação moral que os filhos constatam. É o terrível efeito do pecado que distorce esses sentimentos, levando à ingratidão e à desonra. Isaías 1, 2 e 5. Aí entra, irmãos, o que Deus estabeleceu deveria funcionar perfeitamente na humanidade se não houvesse o fator pecado. Mas o pecado bagunça tudo isso. E aí acontecem as anomalias, desonra, violência, abandono parental, por exemplo. Tem pais e mães que são capazes de abrir mão dos seus filhos e não tem o menor remorso disso. Seguem a vida, vão embora, abandona. Pode ser quantos filhos for. 3, 4, 10. Dá as costas, vai embora e não sente um pingo de remorso. Isso é efeito do pecado. A anomalia do comportamento humano tem raiz no pecado. Então vamos ver aqui o texto bíblico, Isaías 1, 2 a 5. Vamos ler devagarinho? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade,
Raça de malignos. Deus está falando do povo de Israel, seus filhos. Filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Deus olha do céu e vê seu povo cometendo essas atitudes todas contrárias a ele, principalmente adorando outros deuses, deram as costas para o Deus verdadeiro, e foram adorar Baal, foram adorar Astarote, foram adorar outras divindades. Deus se sente muito ultrajado com isso, porque ele criou os filhos e os engrandeceu, investiu neles, como todo pai faz com seus filhos, dá educação, dá condições de ter educação, e depois os filhos lhes dão as costas. Então é muito triste, né? Deus também fica magoado. Deus tem sentimentos. E Deus olha e ele faz a análise, o diagnóstico. Por que são assim, meus filhos? Porque estão enfermos. Estão enfermos. Tudo isso aqui é da enfermidade chamada pecado. São doentes. Não conseguem proceder melhor, porque estão muito entregues à iniquidade, ao pecado. Já estão corrompidos, corações corrompidos. Esse é o diagnóstico, amém? De Deus. Da mesma forma, o relacionamento interpessoal dentro de casa, na família. Você pode notar uma ingratidão de filho para com o pai, com os pais, e você vai observar que a raiz é o pecado. É o pecado inerente na alma, é o pecado atuando naquela pessoa. Então, existe o mal do pecado na raça humana. Uns com um grau maior, outros com um grau menor, e acaba acontecendo esses problemas. Amém? Todo mundo está entendendo, né? É bem simples, né? É triste, mas é verdade. Da mesma forma, como eu sempre digo, o que aconteceu com os filhos de Deus do Antigo Testamento e Israel não é muito diferente do que acontece conosco, igreja neotestamentária. Tem filhos que dão as costas a Deus. Filhos ingratos. Filhos que abandonam a fé. Filhos que escolhem outros prazeres mundanos ao invés de Deus. O princípio de não errar com Deus é o temor. O temor é o princípio da sabedoria. Mas o maior temor que nós devemos ter é temer perder a Deus. Não é temer Deus, que Deus pode me castigar, que pode me lançar no lago de fogo e enxofre. Esse temor afasta. É temer perder essa intimidade com Deus. Se existe uma coisa que me freia os meus impulsos carnais, é que eu não quero estar debaixo da maldição de Deus. Eu não quero, eu não nadei até aqui para agora jogar tudo fora. Eu nadei 34 anos da minha vida em Cristo para jogar fora por qualquer coisa mundana. Não vale a pena. É jogar o investimento todo fora. Eu sempre digo aqui, só para ilustrar, tá? Se Deus tirasse a sua proteção de mim por um minuto, o diabo ia vir para cima de mim com toda a sua fúria. Ia me destruir. Ou pior, se ele não me destruísse, ele ia me tomar para ele. É pior, né? É misericórdia. Eu penso que se eu abandonasse Deus, apostatasse da fé e me entregasse ao poder do inimigo, eu seria um homem 1000 vezes pior do que fui antes de vir a Jesus. Eu seria muito pior, não teria mais temor de nada, nem freio. Já perdi tudo mesmo. Ia me tornar 3, 4, 7 vezes mais ímpio do que eu era antes de vir a Cristo. Morada de demônio. A casa varrida e adornada, quando está vazia, 7 espíritos piores ocupam aquela casa. E eleitos que já foram buscados? Que entrou nas piores?
Se for em relação a eleito, ele não tem nenhuma chance, porque se perdeu o Espírito Santo, ninguém recebe o Espírito Santo pela segunda vez. Ninguém. Em relação à lei, né? Eu não vejo essa divisão, não. Eu vejo um princípio. Passar para avante. Mas existe um problema também da ignorância, né? Assim, Ignorância? Como assim ignorância? Vamos lá. Conhecimento da lei. Porque, veja bem, o pai faz tudo que é errado para o filho. O pai não tem temor. Ignorância? Não. Ignorância é iniquidade? Deixa eu chegar lá. O pai que não tem conhecimento faz o que faz com o filho. E o filho também não tem conhecimento. Então, pela lei, a gente tem que honrar o pai, honrar a mãe. É isso? Aconteceu o seguinte: depois de 43 anos que eu te dei, aí eu fui a Cristo, aí que eu te dei esse peso que era não perdoar o pai pelo que ele fez. Entendeu? Sim, você está dizendo assim, no mundo você não conseguia nenhum estímulo para perdoar o seu pai. Você veio a Cristo, você compreendeu o amor de Deus, e aí você teve forças espirituais para perdoar seu pai. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. A tua ignorância, antes de vir a Cristo, não te exime de consequências. Então, existe um princípio moral dentro do homem. Romanos capítulo 2. O homem sem lei, existe um hábito que diz para ele o que é certo e o que é errado dentro do coração dele. Você sabia que o ódio gerado no seu coração era em retribuição ao que seu pai tinha feito com você. A mágoa, não é? Aquele sentimento amargurado. Rancor. Mas não era inconsciente, era consciente. E se você não tivesse vindo a Cristo, esse rancor pesaria contra você. Porque você sabia. É lógico que Deus tem consciência da história toda. A origem do rancor, a origem dessa mágoa. Por que você estava doente desse jeito no coração? Deus tem consciência do todo, conhece tudo. Não é? De todas as histórias, de todos os seres humanos. Mas lógico, você vindo a Cristo, você foi estimulado a viver os princípios da palavra e liberar perdão. Porque é ótimo para a sua alma, você livrou sua alma de qualquer raiz de amargura. Cristãos que até hoje perdoam pelo pai que era. Por isso que eu falei, a pessoa que tem um trauma familiar, ela tem que ser estimulada a liberar perdão. Nem sempre é fácil. Vai sofrer. Porque o princípio está na oração do Pai Nosso. Oração modelo de Mateus 6. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos ofendeu. Nós também estamos praticando liberar o perdão. Por isso, estamos liberados diante de Deus. Existe uma contrapartida, irmão. Se você não libera aqui, aí o texto vai seguir em Mateus 6. Se não liberar os homens seus feitos, você também não é liberado por Deus. E tudo que eu não quero é ser impedido diante de Deus. É tudo que eu não quero. Eu falei que o que me freia os meus impulsos carnais é a possibilidade de perder Deus, de perder a comunhão que eu tenho com Deus, de perder a conexão que eu tenho com Deus, a sensação de proteção que eu tenho dentro da graça. Quantos se sentem protegidos na presença de Deus? Vem o que aconteça o que acontecer. Por que você se sente protegido? Porque você está mantendo uma relação íntima com Deus, uma relação saudável com Deus, uma relação santa com Deus. Você sabe que Deus tem, mesmo com seus erros, você sabe que está se esforçando para manter uma comunhão com Deus. Você, baseado nisto, tem uma certa segurança no nosso coração de que Deus vai nos proteger, vai nos livrar, vai nos abençoar, vai abrir a porta, vai trazer o alimento. Porque eu estou me esforçando para manter minha comunhão com Deus. Tem essa contrapartida. Amém?
Agora, se você deliberadamente abraça um pecado odioso para Deus, que Deus detesta, eu acredito que a pessoa nesse estado não tem a mesma sensação de segurança, porque ela está acolhendo ali a ira de Deus, está irritando o seu pai, como nós vimos aqui no texto. Olha o diagnóstico que o Senhor fez do povo de Israel: filhos corruptores, blasfemos. Pois é, aquilo, o diagnóstico é horrível. Aqui, o pior de tudo, eu acho que é esse aqui, ó: raça de malignos. Você é classificado de raça de malignos. Diga, minha irmã. Os textos que o senhor está falando, quando nós nos aproximamos, nós temos a sensibilidade de Cristo. E quando nós nos afastamos, Ficamos horríveis. nossa mente confessa a palavra. Por causa do pecado que está dentro de nós. Mesmo nós, na nova aliança, selados com o Espírito Santo, se não tivermos uma manutenção, presta atenção, meus jovens que estão presentes. Eu estou falando para vocês porque nós somos mais antigos, temos mais experiência. Mas eu oro por vocês, jovens, que vocês tenham suas experiências com Deus. Isso não pode ser imposto, nem pela liderança do jovem, nem pelo pastor. É algo que vocês vão experimentar, se vocês quiserem ter relacionamento com Deus. Não há necessidade de ninguém mandar vocês orarem. Dentro de casa, por exemplo. Seus pais, né, estão aqui na frente. Vitor, não precisa mandar você orar. Você deveria querer orar por você próprio, para manter sua conexão com seu Pai Celestial. Sem uma imposição da liderança, sem marcar data, hora. Entendeu? Por uma questão de necessidade sua. Busca Deus. Tem o teu jeito de falar com Ele, tem a sua rotina de falar com Ele. Porque você quer. E não porque ninguém está mandando. O pastor está mandando, seus pais estão mandando. O líder dos jovens está mandando. Não, não é assim, é relacionamento. É relacionamento. É buscar Deus porque você quer buscar, porque você precisa, você gosta. Todos vocês devem cultivar relacionamento com Deus. Porque existe uma palavra que diz o seguinte. Deixa eu lembrar exatamente. É o texto da reciprocidade. Quem se achega a Deus, Deus se achega a Ele. Existe esse princípio da reciprocidade. Quem se aproxima, quando você vai na direção de Deus, Deus vem na tua direção. É simples assim. Você vive a sua vida de qualquer jeito e nunca vai em direção de Deus. Deus permanece no seu trono. Ele não vem na sua direção porque você não veio até Ele. É um relacionamento, é uma via com duas mãos, né? É ida e volta. Você tem que buscar um relacionamento com Deus porque isso é bom, porque isso é agradável, porque isso vai lhe conferir bênçãos. Tem um interesse aí também. Porque você vai ficar protegido de todos os males que há nesse mundo, do ataque do inimigo, do homem roubador, do homem assassino, sanguinolento. Você fica contando com proteção de Deus porque você está vivendo uma vida de relacionamento com Ele. Aí o relacionamento se torna algo prazeroso, não obrigatório. Essa ida a Deus, o que o senhor disse, seria no caso de um eleito, né? Porque existe aquela outra ideia também de que o eleito só vai a Deus se antes Deus ia a ele primeiro, não é isso? Só para... Não, mas aí tem a ver com graça, né? Como Deus nos atrai para Ele na conversão. Eu estou falando da vida diária. Já nasci de novo. Já nasci de novo. A palavra de Deus não diz que Deus colocou em nós um espírito que clama, Abba, Pai? Por que o espírito clama, Abba, Pai? Não só reconhece que Deus é Pai. Há um anseio no interior. Há um anseio por Deus. Não é possível que alguém tenha vindo a Deus, provado seu amor, a libertação, o poder do Espírito Santo, e não tenha nenhum desejo de falar com Deus. Não é possível. Não é possível. Isso não pode ser impositório, entendam? É uma reciprocidade. Reconhecer o amor de Deus, reconhecer o livramento, reconhecer o investimento,
Reconhecer que quando você está comendo a comida do seu almoço, é porque Deus está te abençoando, senão você não teria comida. Quando há um reconhecimento, há um relacionamento de gratidão. Você precisa agradecer ao Pai. Você precisa louvá-lo. Você precisa bendizer. Não esperar que Deus sonde a sua mente para ver o seu sentimento. Você expressa. A criatura também tem um jeito dela de agradecer, né? Deus faz chover sobre justos e injustos, sobre todos. A bondade de Deus alcança todos, na verdade. Na verdade. Mas tanto mais seus filhos, né? Aqui está falando de filhos. É muito mais grave um filho que não é grato do que alguém que não tem esse relacionamento parental de filho, né? Não seria a gente nós sairmos um pouco da esfera de sermos gratos, obedientes, de temor, tremor, para ir para a esfera do amor. Então, o amor é isso. Porque é amor ao Senhor e não porque temos que obedecer, não porque seria a gente uma esfera superior para o amor. O amor é sempre superior, né? Paulo fala do amor como algo superior, caminho sobremodo excelente. O que é um caminho sobremodo excelente? É o mais excelente de tudo, é o amor. Deveria ser por amor. Por isso que eu falei para os nossos jovens que não tem que orar porque alguém está mandando. Se orarem porque alguém está mandando, até vai funcionar, mas não é a mesma coisa. Que tal seria maravilhoso se eles orarem porque eles querem orar, buscar Deus. E pronto, por amor e não por imposição. Eu não posso mandar você orar. Na Igreja Católica Romana, eles estabelecem regras de oração. Vai lá, consulta o padre, e o padre diz, você vai rezar agora 100 Ave Maria. Você vai rezar agora 30 Pai Nosso. Que sentido há de ficar repetindo a oração dezenas de vezes? É uma penalidade, né? É obrigado, a pessoa vai contar. Já orei 1 Ave Maria. Já orei 2 Ave Maria. Meu Deus, na falta 99. Não tem sentido isso, nenhum. É uma penitência. E não tem sentido, porque essas orações, entre aspas, repetitivas, de fórmula, não tem o sentimento que precisava ter. Deus é um Deus de relacionamento. Então nós temos a graça de não sermos católicos romanos. As nossas orações não são repetitivas, elas são totalmente originais. A minha oração que eu fiz agora pode ter palavras parecidas com a do domingo passado, na abertura desse trabalho. Mas algumas não foram espontâneas, saíram aqui agora. Nós temos essa graça, a liberdade de falar com Deus com as nossas palavras. Amém? Vamos seguir adiante? Avança aí para mim. Malaquias 1:6. Vamos ler? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Quando não honra, quando não obedece, quando faz coisas que Deus detesta, está desonrando Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. O coração agradecido se prostra humildemente e adora. Tem uma coisa interessante, a passagem do endemoniado gadareno. Vamos ler aqui Lucas 17, 12 em diante. Vamos lá? Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro... são os leprosos. Eu pensei que era do gadareno pela foto aqui. São os leprosos. Mas a foto está errada. Isso aqui é o demônio gadareno. Quem tem a corrente, ó. A foto está errada, eu tenho que revisar essa foto. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós.
Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Coisa linda, né? Estavam todos leprosos e saíram. Jesus falou: vai. E eles saíram andando e viram a pele e ficaram novinha de novo. Coisa maravilhosa, instantânea. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É maravilhoso o milagre, mas tem um princípio moral aí embutido, não tem? Qual é o princípio moral? Quem foi abençoado tem que reconhecer, dar glória a Deus. Dar glória a Deus normalmente é público. Dar glória a Deus é público. Lembra que eu incentivei vocês, vou voltar a incentivar sempre? Tem motivo de gratidão, o que você faz? Dar glória a Deus em público. Faça um culto de ação de graças. É importante. Tu recebeu a bênção, foi curado, ficou um tempão lá hospitalizado, saiu, foi curado. Faz um culto de gratidão, droga. O droga é a minha ênfase, tá, irmão? Não é possível. A pessoa clamou. Quando recebeu a bênção, ficou na moita só para ela. Pega a ocasião que você está grato pelo livramento e o pretexto disso para que outras pessoas sejam chamadas a dar glória a Deus contigo. Não é melhor, irmãos? Ah, você ficou grato, beleza, está só na sua mente, no seu coração, maravilha. Quem vai dar glória a Deus por isso? Quem mais vai dar glória a Deus por isso? Agora, você aproveita o fato da sua gratidão e convida outros: venham celebrar comigo o que Deus fez na minha vida. Vamos dar glória a Deus juntos. Vamos erguer nossas vozes aqui em gratidão comigo. Você contagiou mais gente para dar glória a Deus. Por isso que eu incentivo, não estou atrás de festinha não, irmão. Nem de bolo, nem de comida, tá? O pastor fala isso porque ele gosta de comer, ele quer ir no culto de gratidão. Eu estou falando para você esparramar a sua glória para outras pessoas. Envolver outras pessoas, seus familiares, seus irmãos, para juntos dar glória a Deus. Isso é o melhor. Amém? Vai gastar dinheiro, né? Vai fazer a festa, vai fazer a comida. O quê? Pastores que falam muito isso em relação à membresia, que ele olha, não só aquele irmãozinho, mas ele olha que vai ser de benefício para ele. Mas aí, meu irmão, você, coração egoísta, está reprovado. O que eu estou falando para vocês não é nada disso. Que o pastor vai ficar olhando a ovelha. Eu estou falando para você dar um culto de ação de graça na sua casa. Chamar a vizinhança, os seus irmãos, para dar glória contigo. É isso que eu estou falando. Quase toda a condição disso. Culto de ação de graças não é para arrecadar dinheiro para a igreja. De maneira nenhuma. Culto de ação de graça é espontâneo. Você não faz aniversário? Não faz festinha de aniversário? Você não convida todo mundo que você quer compartilhar a sua alegria? Estou falando que você pode usar outros pretextos que não sejam só aniversário. Eu quero dar um culto de ação de graça porque eu quero. Pronto, acabou. Eu sou grato a Deus, eu estou feliz. Às vezes não tem nenhum motivo específico. Vamos lá comer um churrasco e vamos fazer um louvor lá no meu churrasco? É só isso, irmão. É motivação de gratidão. Só isso.
A anomalia dos pastores mercenários é outra história. Avança aí para mim. Eu tenho que mudar essa imagem. Eu não vou na casa de você por causa do que você pode me dar. Eu vou quando me convidam para agradecer junto, para louvar junto, para agradecer pela sua vida. Aí eu vou. Amém? Quando você fizer 80 anos. Foi que dia? Quinta-feira. Foi o casamento do irmão Glaucio. E da nossa irmã. Hoje, eu sempre esqueço o nome dela. Lucimar. Já ia inventar outro nome aqui. Lucimar. É muito gostoso estar numa festa de casamento. Teve comida depois, aquela coisa toda. No mesmo dia, a gente foi visitar o irmão Moacir no hospital. De lá direto foi para o hospital. 2 momentos distintos. Alegrando com quem se alegra e nos entristecendo com quem sofre. Mesmo dia. Não é só festa. Não é? Tem que também ser junto, solidário com quem está sofrendo. Mas eu falei da questão de as festas serem motivadas por gratidão. Só isso. Amém? Vamos finalizar essa aula? Eu falei que elas são mais curtas, não pode durar 2 horas, não. Elas são bem simples, tá vendo? Nem ocupa a folha toda. Na verdade, essa aula que você está vendo aqui, ela já foi ministrada há 11 anos atrás. Ela não é nova. Esse trimestre aqui já foi ministrado. Eu escolhi de novo esse trimestre. Então vai ser bom reavivar. Tem muita gente que entrou depois desses últimos 11 anos e não conhece esses princípios. Semana que vem eu vou falar sobre honrar quem é mau. Isso é muito importante você entender isso. Amém? Semana que vem não. Semana que vem é carnaval. Não tem escola dominical, é culto de manhã. No outro domingo, vou ministrar a segunda aula. Vamos finalizar. Quem é grato, mesmo quando as coisas não estão alegres, felizes, continua grato a Deus. É aí que está o X da questão. Você não é grato só nas horas de alegria, de bonança. Você é grato sempre. Sempre. Todo tempo. Mesmo quando a coisa está difícil. É possível adorar em meio às piores adversidades e tragédias. Quem é grato a Deus por tudo, não deixa de honrá-lo no dia mau. Abacuque 3,17, vamos ler, famosíssimo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vou colocar agora um pequeno vídeo. Ele é antiguinho, porque essa lição tem mais de 11 anos. Na época era uma refugiada, se eu não me engano, da guerra da Síria. Olha que graça o amor dessa criança por Jesus, irmãos. Eu não gosto, quando eu olho para esses vídeos aqui, eu não gosto de tratar nossas crianças como retardadas. Eu acho que nossos pequeninos deveriam ser tratados com um pouquinho mais de consciência de que as alminhas deles são gratas. Não devemos menosprezar a fé das crianças pequeninas. Então, ouve esse relato lindíssimo aqui. Vamos lá. Coloca aí para mim. Se não tiver ouvido, المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي ساتسلين كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه من قراقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا.
قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايف ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه اريد اشوفها شوف بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا ما اعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بتحبني كثير وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة. يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه، بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني ابكي على البيت مالتنا، ابكي على قراقوش، بس ما ازعل انه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. اشكره لانه سترنا وجابنا لنا، حتى اذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وانت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. انا كان عندي مشاعر واريد يعني يعرفون الناس ايش هي مشاعر هذول الاطفال اللي هنا. وانت عارفه ان يسوع مش هيسيبك ابدا صح؟ ما راح يسيبنا، اذا مؤمنه وثابته بينه ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها؟ تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ اكو واحده. جاء اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أصحى سرورك ميلا وراء النصا وطيبي المديح، حبي لفادية مجيد يوما فيا من سيزيد.
mas procurei na Bíblia e não consegui encontrar. O quê? Uma vez que pregou, pode ser que seja até dentro disso aí. Disse que era um paradoxo. Disse assim: aqueles que foram destruídos e vencidos foram, na realidade, os verdadeiros vencedores. Quem disse isso? Não, eu disse uma vez, eu escrevi. Não, isso tem que ter contexto, né? Eu não lembro qual é o contexto dessa frase aí, não. Eu anotei, por isso que eu estou escrevendo. Agora imagina quantas milhares de frases já falei em 17 anos aqui. Não, eu sei, mas eu procurei na... Já deve estar batendo uns milhões e milhões de frases. Eu não lembro qual é o contexto. É muita coisa que eu falo. Gostaram do videozinho? Fofa, né? 10 anos, expulsa com a família por causa do Estado Islâmico, dando testemunho de Cristo de maneira linda. Fidelidade do coração, gratidão. Ele vai nos suprir, ele vai nos sustentar. Coisa linda, né? A fé dessa menina. Já deve ser uma mulher hoje, né? Tem mais de 10 anos esse vídeo. Deve ter seus 20 e poucos anos agora. Mas eu trouxe esse vídeo aí, deixei rolar para a gente aprender com as crianças a ter gratidão por tudo que Deus tem feito. Amém? Logo mais à noite, venha ao culto por gratidão, não por imposição nem por ordem. Você quer adorar a Deus? Eu quero. Mais uma vez. Eu posso adorar em casa? Pode. Mas lembre-se, a sua fé fortalece a minha fortalece a sua. É na coletividade que nós adoramos, né? Fortalecendo mutuamente. Poderíamos fazer isso individualmente em casa, irmão. Mas é muito melhor estar junto. Amém? Então venha adorar junto com seus irmãos santos neste lugar. Fortalecer o corpo, né? Santo Deus bendito seja o teu nome por essa oportunidade a mais que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra. Palavra, Senhor Deus, que norteia o nosso sentimento, nosso comportamento, nossos conceitos, valores. Nós precisamos da tua palavra. Ela nos educa em justiça. Aquilo que é justo, que é santo, que é agradável diante do Senhor. Ah, Pai querido, eu te clamo nessa manhã, numa lição tão simples, com conceitos tão básicos, mas que esses conceitos sejam edificados em nossa alma, a fim de que coloquemos eles em prática e sejamos bem-aventurados sobre a terra, por causa dos preceitos que vivemos na tua presença. Que a tua bênção repouse sobre nós, repouse sobre todos nós aqui presentes, em nome de Jesus. Leva-nos a viver esse dia para o louvor da tua glória, em gratidão total por tudo que tu és e por tudo que tem feito a nós, Senhor. A ti honra, glória, louvor, o domínio e o reino, e ao nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino também. Seja sobre ti, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus.